Beleza? Vamos lá. Oi, paz, galera. Mais uma semana, uma live de intercessão no Ministério Bola de Neve. E nós vamos começar com uma adoração, como a gente tem feito. Assim a gente dá um tempinho para a galera ir entrando na live, tá? E manda aí um aviso para a galera, porque às vezes a pessoa esquece o horário. Convida lá para entrar e tenho certeza que você vai ser abençoado, né? Nesse tempo que a gente vai estar aqui ao vivo com vocês. Amém? Sim.
semana a gente está com a Maressa, intercessora, mulher de Deus, professa, bênção. E a gente está com a Mauri, líder dos atalaias. Amém. Né? Somos atalaias. Somos todos atalaias. Com certeza. Então a gente está com a Mauri muito feliz, né, para estar fazendo essa conexão mesmo dos ministérios, para que haja essa comunhão aí, mesmo nesse tempo onde a gente está um pouco afastado, mas a gente continuar em comunhão, né, pelo menos em alguns períodos, e comunhão com a igreja, oração com a igreja, uma oração em concordância, uma oração que vai trazer mesmo ânimo para a vida de cada um. E eu estava orando, né, para trazer uma palavra de Deus. E Deus colocou algo no meu coração a respeito do medo, né? A respeito da ansiedade. Tá? E eu estava pesquisando, né, o significado de ansiedade. Tá? Então, assim, ausência de tranquilidade, medo, receio. A ansiedade é um sentimento que ela vem antes do medo. Então, você já fica ansioso, né? Condição emocional de sofrimento. Definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça. Então, a pessoa ela fica ansiosa antes que aconteça alguma coisa, só pela expectativa de que talvez algo aconteça. Tá? Então, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Então, a pessoa fica tão ansiosa, ela não consegue se defender diante das dificuldades, diante de um problema, diante de um perigo iminente, tá? Então a ansiedade, ela faz muito mal pra gente, né? É uma angústia, é apertar, sufocar. Então ansiedade, eu já vi uma vez uma ministração em que o pastor comparava a ansiedade com uma pessoa se afogando. É uma sensação assim de ansiedade, de desespero mesmo, né? E tem pessoas que sofrem mesmo com isso, com uma ansiedade, um sentimento de medo antecipado. Né? Então, assim, antes mesmo de acontecer alguma coisa, você já se vê ansioso, você já se vê preocupado com aquilo, né? Sem ter nem a certeza de que vai acontecer. Tá? E nesse período, nesse tempo, a gente conversa com um, conversa com o outro, e tem muita gente que já está ansioso, que já está preocupado, né, com o que vai acontecer no próximo mês, né, como que vai ser o fim do mês que vem. Então a gente nem resolveu os problemas de hoje e a gente está ansioso com aquilo que vai ser o mês que vem. Só que a gente não tem como saber o futuro. Né? Não tem como nós sabermos. Nós só sabemos o passado e temos o presente para resolver, mas o futuro a gente não sabe. Então não adianta a gente se preocupar. A melhor coisa, se você está preocupado com o futuro, é você ir falar com quem conhece o futuro, né? Aquele que é o Senhor, aquele que já fez todas as coisas, que já conhece teu futuro, já conhece tua vida toda. Então, está preocupado com o futuro? Vai aos pés de Jesus e vai orar, e vai conversar com Ele, e vai colocar diante dele as tuas preocupações. Tá? Isso sim vai te trazer um descanso, né? Principalmente nessa época. Muita gente que a gente conversa estão ansiosas, estão preocupadas, estão nervosas, e sim, há uma dificuldade, há um problema, ninguém sabe direito como que vai ficar as coisas, né? Mas se a gente deixar esse sentimento entrar no nosso coração, isso vai fazer mal pra gente, né? Saúde mesmo, a nossa saúde, a gente vai ficar doente com isso. Então eu queria estar lendo um texto da palavra que está em Filipenses 4. Filipenses 4 é o versículo 6 ao 8. Vem, Claudinha, continua trocando aí para nós. Vamos lá, Filipenses 4, de 6 a 8. Lê como que está a tua versão. A minha versão está assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.
O 8 também. Por fim, irmãos, quero lhes dizer uma só coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Ai, que texto maravilhoso! Esse texto é muito maravilhoso, né? E muitas vezes a gente não sabe o que fazer nesse tempo, nesse período. Então, corre na palavra, né? A palavra fala assim, não fique ansioso. E aqui no meu fala assim, não andeis ansioso por motivo algum, por nada, nem por saúde, nem... E aqui no começo do texto ele está falando das preocupações que a gente tem com as nossas preocupações corriqueiras, né? Jesus lá em Mateus ele fala, não se preocupe com o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir, né? Onde você vai dormir, porque essas coisas Deus sabe que nós precisamos. E ele compara ali o cuidado de Deus com a criação, com os pássaros, com as flores, né? Que ele fala, vocês não têm mais valor do que um pássaro, do que uma flor, né? Se Deus veste o lírio, não vai vestir você, não se preocupe. Às vezes está ansioso, o shopping está fechado, o que eu vou vestir? Fica tranquila, irmã, você não tem lugar para ir, você fica sossegada. Deus vai preparar todas as coisas. Então, e quando a gente olha para a palavra, muitas vezes ele fala, não fiquem ansiosos, não temas, não se preocupem, né? Porque a gente já tem, acho que essa tendência, né? Deus sabe que nós somos assim ansiosos, preocupados, né? Só que assim, o medo, ele gera muitos problemas para a nossa saúde, ele gera problemas para nossos relacionamentos, ele vai gerar problemas na sua vida, do teu trabalho, do seu relacionamento em casa, ele vai gerar muitos problemas. E tem um texto em Mateus também aqui que eu vou ler, Mateus 6,34, ele fala assim, porquanto não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então assim, tenta resolver os problemas de hoje, não se preocupa com amanhã, porque a gente fica ansioso, nossa, esse mês fechei a meta, beleza, mas aí parece que você não aproveita daquela paz, daquela alegria, você já fica preocupado, nossa, e o mês que vem, como vai ser? Eu vou conseguir? Vai ter cliente? Vai isso? Então assim, a gente precisa se aquietar, né? E às vezes a gente tem que falar para a nossa alma, aquieta a alma, como o salmista falava, né? Aquieta a alma, né? Descanse em Deus, confie esse Salmo 37, confie no Senhor, descansa no Senhor, né? E nesse texto aqui é muito precioso porque ele fala assim, em vez de vocês ficarem ansiosos, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração, pela súplica. Então, em vez de ficar preocupado, vai orar, irmão. Vai interceder, vai conversar. Em vez de conversar com a vizinha, vai conversar com Deus. Se a vizinha mais alta não tem problema não, querido. Vai conversar com Deus. Coloca diante do Senhor. Coloca os teus medos diante do Senhor. Sabe? Conversa com Ele. Coloca em oração. E já começa a pedir para Ele te lembrar das promessas que Ele tem para a tua vida. Porque, independente da circunstância, Deus não esqueceu as promessas que Ele tem para nós. Né? Não está tudo valendo, gente. Está tudo valendo, não vai mudar por causa de um vírus, não vai mudar por causa de uma recessão econômica, né? Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. A palavra nos garante que Ele é zeloso com a palavra dEle, né? E a gente compara muitas vezes com a palavra do homem, que hoje em dia não tem muito valor, fala uma hora uma coisa, aí na outra hora muda, não era aquilo, bem. Deus não, Deus é imutável. Ele é sem sombra de variação, Deus não fica oscilando, Ele te ama, Ele já enviou o Filho dEle, morreu por nós, já foi, já está consumado, isso já é prova do amor, isso já é prova de que Ele quer que você seja curado, que você seja liberto, que você seja salvo, né? E muitas vezes a gente fica orando, ai Senhor, se for a tua vontade, já é a vontade de Deus, Ele morreu para que isso tudo fosse acontecesse, fosse consumado. E a gente fica nessa
neura, nessas preocupações. Eu queria que hoje você estivesse atentando para isso, tá? Como está o teu coração? Nós temos que ter muito cuidado com o medo, que é um sentimento que numa dose normal, ele é bom, né? É bom a pessoa ter um pouco de medo em dose normal, sem exagero, né? Eu marquei algumas coisas assim, que o medo numa dose natural, normal, ele vai te deixar atento, né? Ele vai te levar a ser prudente. Então, tem uma enfermidade aí, tem um vírus aí. Nossa, eu tenho o medo de pegar coronavírus e tal. Então se cuida. Esse medo, ele tem que te levar a se cuidar, a usar a máscara que tem que usar, lavar a mão, tomar todos os cuidados que precisa, porque se eu não tenho medo, eu me arrisco, né? Então assim, ele vai gerar uma coisa boa, se ele for normal, tá? Vai evitar acidentes. Então quando eu tenho um medo natural, normal, ele vai evitar acidentes. Né? Agora, tudo que é exagerado, que gera aquela ansiedade, aquela coisa, né? O medo excessivo das coisas, né? Aí ele vai ativar hormônios, ele vai ativar a adrenalina do teu organismo e ele vai começar a afetar a tua saúde, né? O medo, ele abaixa a tua imunidade. Numa época em que tem uma enfermidade, então, quando você está com muito medo, com ansiedade, você fica mais vulnerável. Isso é científico. O medo, eu estava lendo sobre os efeitos do medo no organismo, na mente. E o medo, ele afeta a tua memória. Por isso que quando a gente está com medo do futuro, a gente esquece as promessas de Deus, a gente esquece da bondade, porque afeta a nossa memória. Olha que coisa, né? E ele tem algumas reações, né? Tremedeira, mão gelada, boca seca, a pessoa começa a ter gerar um estresse, né? O estresse que é alguns sintomas físicos. Sintomas físicos, a pessoa percebe, peraí, o negócio tá além do normal, né? Então não é para ser assim, insônia, né? Aquela angústia que te faz acordar e ficar ansioso, preocupado. E gente, nós passamos por isso. A gente não pode deixar que isso seja o nosso dia a dia. Acontece, já tive preocupações de acordar ansiosa mesmo, naquela sensação de parece que você está se afogando e você fala, Deus, né? Pegar um gancho na palavra do pastor domingo, que Pedro, na hora que ele olhou o vento ali, ele falou, me salva, eu estou afundando. Então assim, às vezes a gente sente isso, Senhor, eu não vou conseguir. Então clama ao Senhor e a palavra diz que o Senhor foi a Pedro, tirou, levantou ele com a mão, levou ele para um lugar seguro, acalmou a tempestade, né? Então assim, nossa, será que tem algum problema comigo? Porque às vezes eu fico assim, tal. Não tem problema, você só tem que tomar cuidado para que isso não controle a sua vida, que o medo não controle a sua vida, né? O medo não pode ser a rotina da sua vida. Sim, né? O medo te paralisa. Numa situação de perigo, quando a pessoa às vezes fica com medo, ela fica paralisada. E a gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação num momento de uma situação de perigo, né? Tem gente que tem a iniciativa de já ir fazer, tem gente que paralisa, não consegue fazer nada, trava, né? E tem vários tipos de medo. Eu estava estudando e falando sobre medo de prova. Tem gente que na noite antes da prova, antes do vestibular, passa mal, dor de cabeça, dor de barriga, chega na hora, não consegue lembrar, porque afeta a memória, não lembra do que estudou, dá branco, olha para a prova e fala, meu Deus, não lembro de nada, não sei como fazer. E tudo isso é medo. Então a gente precisa... A gente vê muitos jovens no período de vestibular, né? Que ele investe tanto no ensino, no aprendizado, mas ele esquece de cuidar um pouco da sua mente. Ele esquece de cuidar para que ele tenha também, existe até alguns cursinhos que estão dando aulas para você ser mais tranquilo no dia da prova, na direção, porque é realmente isso, a carga de estresse é tão grande, né, que eles acabam esquecendo tudo que estavam preparados. Às vezes até estudou, estava preparado, tem conhecimento, mas por causa do não consegue fazer a prova. Não faz a prova. Não consegue um concurso que você quer passar muito, gera uma ansiedade. Então assim, a gente precisa pedir para o
Senhor, né? Porque aqui nós temos o texto que ele fala que quando eu levo isso em oração ao Senhor, a paz que excede o entendimento, é uma paz que excede as circunstâncias, né? No meio de uma pandemia você está em paz. Mas isso não quer dizer que você não vai se cuidar, isso não quer dizer que você não sabe que tem um problema, mas você está em paz, você está tranquilo, sabe? Por quê? Porque Deus cuida de mim. Minha vida está na mão do Senhor. Então, assim, essa certeza, a gente não pode deixar esse medo fazer com que a gente esqueça dessa certeza. Esquecer quem é o nosso Deus, né? Porque quando a gente sabe quem é Deus, a confiança em Deus faz com que o amor dele venha sobre fora todo medo. Então, se o amor lançar fora todo medo, o que nós temos que buscar? Buscar a Deus para que Ele governe as nossas emoções, para que Ele governe os nossos sentimentos e nos ajude a ter domínio próprio, que já é um fruto do Espírito na nossa vida. Então tá tudo interligado. Tudo interligado, né? E o cuidado que você precisa ter, né, para você discernir esse medo aí, é você ver o que está alimentando os teus pensamentos, né? Hoje a gente tem muita informação e as informações, na sua grande maioria, são de coisas ruins. Então, às vezes, você fica o tempo inteiro se alimentando com notícias ruins. Essas notícias vão alimentar a tua mente, elas vão gerar pensamentos ruins. Esses pensamentos vão gerar sentimentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, de medo, e esses sentimentos, eles vão gerar atitudes, né? Então aí eu não consigo fazer uma prova. Às vezes a pessoa nem vai, ela fala, eu não vou porque eu não vou nem conseguir. Então, por quê? Porque ela ouviu, ela gerou um sentimento, esse sentimento gerou um medo, e é uma coisa assim que é uma bola de neve do mal. Né? Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente ouve. Hoje assim, tem muita notícia. Um outro cuidado é qual é a fonte da informação que você teve. Porque tem notícias, a gente sabe que tem notícias ruins, as coisas acontecem. Mas qual é a fonte? Né? Aquela coisa de você receber uma notícia e já passar para outro. Você não sabe nem quem mandou, quem falou aquilo. E você já passa para frente para 10. Os 10 passam para mais 10. Aí depois você vai ver, não era bem assim. Então, assim, você já gerou uma ansiedade, uma preocupação em tanta gente com uma notícia falsa, com uma fonte que não trouxe a notícia de uma forma correta. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Nós que conhecemos a palavra, que sabemos discernir, a gente precisa ter esse cuidado de em que fonte você está recebendo as notícias que está alimentando a tua mente. Eu queria que você tivesse com essa atenção. E eu lembrei de alguns textos que eu queria passar rapidinho, que fala das más notícias, né? Como isso influencia. E eu lembrei do texto dos espias, né? Os 12 espias que foram escolhidos por Moisés para ir ver a terra prometida. E eles foram, eles viram a terra e eles voltaram, e aí eles voltaram com um relatório. 10 voltaram com um relatório terrível. Eles só viram coisa ruim ali. E eles falaram, gente, não vai dar, nós não vamos conseguir. Então, assim, o medo que eles ficaram quando eles viram os gigantes, as cidades fortificadas, as dificuldades, fez com que eles esquecessem que Deus tinha prometido que ia dar a terra para eles. Que não era eles, era Deus que ia lutar. Então, assim, os 10, eles geraram em todo o povo uma tristeza, uma angústia. Eles falam que eles choraram, que eles desejaram morrer no Egito. Por que você trouxe a gente aqui? Era melhor ter morrido no Egito. Então olha só como que uma informação ruim, né? Sendo que tinha 2 espias que foram no mesmo lugar, viram as mesmas coisas, mas que estavam firmados na promessa, na palavra. Eles falaram, não gente, é tudo isso, mas Deus é conosco e nós vamos comer eles como pão. Eles falaram, Deus vai aqui na frente. Então, assim, olha como que a gente se é influenciado pelas notícias, né? Pelos relatórios que apresentam pra gente. Então a gente tem que tomar cuidado. Nós, de um modo geral, nós não somos ensinados a interpretar a notícia, né? Porque às vezes ela é muito subjetiva, né? Eu trouxe um dado interessante, que eu acho interessante partilhar, e vendo para a nossa realidade de Bauru,
que hoje no site oficial eles anunciaram 132 casos, né? Só que 526 casos foram descartados e 67 pessoas foram curadas. Então, se a gente pegar esses dados e analisar ele, né, numericamente, o Senhor tem guardado a nossa cidade, né? Infelizmente, 7 óbitos aí confirmados, porém, né, testificando aquilo que a Rose falou, que isso mexe com a nossa mente, 500 e poucas pessoas tinham sintomas e acharam que estavam, foram testadas e na verdade não estavam, né? E desses 132 aí que foi confirmado até a tarde, 67 deles estão curados e muito provavelmente os outros estão a caminho da cura. Amém. Então o Senhor tem guardado, é essa informação que a gente tem. A gente não deve ficar atrelando aqueles que infelizmente, né, as vidas foram ceifadas, aqueles que estão por confirmar, mas o cuidado que Deus tem tido com a nossa cidade, em muito mais casos que não tem, né, e estão sendo analisados, provavelmente Deus vai fazer, e dos 67 casos que foram curados. Né? Então, se alguém for interpretar de alguma outra forma, né, já não está vendo com bons olhos, mas rapidamente alguém aquela que quer gerar o medo e o pânico, pode falar, ó, tantas pessoas estão infectadas, tantas pessoas foram ao óbito. Então é isso que a gente tem que estar atento. É isso que a gente tem que estar atento. Eu vi um post que eu achei super engraçado, que é um cara, assim, era um desenho, um cara na maca, sendo levado, e aí a pessoa fala para ele assim, aonde que você foi infectado? Ele fala, assistindo o Jornal Nacional. Então, tipo assim, é tanta informação que ele já começa a sentir os sintomas, que ele já começa a ficar nervoso e tal, então a gente tem que tomar cuidado. Quando Deus fala com Josué, quando Moisés morreu, Josué ficou com toda aquela multidão ali, e Deus falou para ele, meu, ser forte, ser corajoso, tenha bom ânimo, você vai, eu sou contigo, você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Então Deus, a todo tempo falando, ó, tenha bom ânimo, ser forte, ser corajoso, né? Então assim, não tenha medo, não tenha medo, não temas, né? Maria, a mãe de Jesus, quando ela recebe a visita do anjo, né, ela se assusta, ele fala assim, não temas, Maria, você foi agraciada, não tenha medo. E o medo às vezes pode fazer com que você não cumpra o teu destino profético, né? Se ela tivesse medo ali, se o anjo falou para ela, você vai gerar uma criança, explicou quem era aquela criança, né? Era só o filho de Deus, e aí, beleza. E aí se ela ficasse com medo e começasse a pensar, mas como vai ser? Como que eu vou educar esse menino? Então, isso eu queria, o que eu vou falar para José? Como vai ser? As pessoas vão me apedrejar. Ela ia falar assim, não, eu não quero. E ela falou assim, Senhor, seja feita a tua vontade, faça em mim a sua vontade. Deus vai cuidar, o Senhor está fazendo, o Senhor fala com José, o Senhor está fazendo, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai sustentar. Então assim, às vezes você deixa de viver um chamado, né? Você deixa de participar de algo que Deus está fazendo por medo, por ter medo, né? E os discípulos, né? Os discípulos, eles são um exemplo para a gente, assim, de tudo que eles ouviram. Jesus explicou tudo o que ia acontecer. Chegou um certo momento que Jesus começou a falar, olha, eu vou ser pego, vou ser preso, vai acontecer isso, vão me crucificar, vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Só que quando aconteceu que prenderam Jesus, eles ficaram com medo, fugiram, eles esqueceram de tudo isso. Jesus já tinha falado, né? Eles já sabiam do que ia acontecer, mas o medo que eles ficaram naquele momento fez eles esquecerem da promessa, né? Eles esqueceram. Então assim, a gente precisa ter esse cuidado, não esqueça das promessas, né? Deus tem promessas para as nossas vidas, Deus tem promessas para o Brasil, e eu creio que elas vão se cumprir, porque Deus, Ele não vai falhar com a palavra dEle, né? Ele vai cumprir as promessas dEle. Então eu queria que você ficasse com essa palavra hoje, né? Que Deus pudesse trazer essa paz que excede o entendimento no teu coração, tá? Que você pudesse olhar para as circunstâncias, e não é uma questão de, não está acontecendo nada, não está acontecendo, mas só que maior é aquele que está comigo. O Senhor, Ele é a minha fortaleza, é Ele que guarda, Ele guarda a minha família, é Ele que me sustenta, é Ele que provê todas as coisas.
assim, se a gente fixar os nossos olhos em Jesus, a gente anda sobre as águas, a gente vive o sobrenatural. Mas se eu começar a perceber o vento, eu vou afundar, e o vento já estava ali na hora que ele desceu. Aquela tempestade já existia e ele já estava andando sobre as águas. Só que em certo momento ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar novamente para a tempestade. O medo voltou e ele afunda. Então, assim, se você perceber que você está afundando, olha para Jesus, volta os olhos para Jesus, vai na palavra, busca a direção de Deus. Amém? Eu queria só finalizar aqui uma palavra de Deus que Deus ministrou no meu coração hoje na tarde, que é Isaías 41:10, e depois o versículo 13 também. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Então é Ele que dá o nosso sustento. No versículo 13 ele fala: Pois eu o seguro pela minha mão direita, o Senhor seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Então é o Senhor que nos sustenta no nosso meio. Em nome de Jesus. No seu espírito, no seu coração, essa palavra. Amém. Amém. Nós vamos colocar diante do Senhor, Pai, a nossa vida. Amém. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa estrutura, Pai. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas ansiedades, os nossos medos. Mas nós queremos colocar tudo aos pés do teu altar, Senhor. Amém. Nós queremos a paz que excede o entendimento, a paz que vem de Ti, ó Pai. Ó Pai, que no nome de Jesus todo medo, toda ansiedade, Pai, seja lançado fora do nosso coração. Sim. Pai, guarda a nossa mente, os nossos pensamentos, Pai, Amém. com aquilo que é a Tua palavra, aquilo que é a verdade, seja isso que ocupe a nossa mente. Ó Deus, nos ajuda a discernir a mentira, nos ajuda a discernir o engano, ó Pai, para que a verdade tome conta da nossa mente, do nosso coração, e nós possamos viver o Teu sobrenatural, viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu oro para que o Espírito Santo, Ele traga à memória, Pai, aquilo que dá esperança, Ele faça lembrar das palavras, Ele faça você lembrar das promessas do Senhor na tua vida, daquilo que o Senhor já falou para você, daquilo que você já ouviu da palavra. Não se esqueça, não deixe o teu coração afundar, naufragar nas más notícias. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro para que todo pensamento seja agora levado cativa à obediência de Cristo. Ó Pai, que vocês possam ter entendimento para você entender o que você está pensando, qual é o alimento que você está trazendo para dentro de você, o que você tem ouvido, o que você tem visto. Ó Pai, que você possa selecionar aquilo que você lê, aquilo que você escuta. Ouça mais a palavra, ouça louvor, ouça palavras de vida e não de morte, em nome de Jesus. Declare a fidelidade, dentro da fidelidade, Deus é fiel, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, Ele é bom. A palavra diz que Ele tem pensamentos de paz, não de mal, sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, creia em cada uma das palavras, creia nessa palavra, não andeis ansioso com coisa alguma, entrega tudo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode. Senhor, eu me coloco diante de Ti nesta noite, Pai, te dando graças, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda fará, ó Pai. Nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e clamamos pela nossa nação, Pai. Gera arrependimento no coração, ó Deus, de todos aqueles que estão afastados da Tua presença, de todos aqueles, ó Pai, que hoje se encontram em apostasia, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vem com a Tua unção, Pai. Vem porque nós sabemos que é o Senhor que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Por isso vem sobre cada filho Teu, ó Pai, convence, traz arrependimento genuíno.
que era para o bem da população. Por isso gera uma unidade verdadeira, Pai. Que eles trabalhem, Senhor Deus, para que a economia flua. Senhor, toca na vida de cada ministro, Pai. Sabemos que eles estão passando por um momento que não é fácil, é um momento diferente, que a gente nunca passou antes. Por isso, desça sobre eles com a tua sabedoria, desça sobre eles com o entendimento dos céus, ó Pai, com inteligência sobrenatural, para que eles consigam enxergar uma saída, para que eles consigam, Senhor Deus, bolar estratégias, para que o melhor venha sobre a nação. Em especial, nós clamamos pela saúde, pelo ministro da saúde, pelo ministro, Pai, da economia. Senhor Deus, dá direção dos céus para eles, para que eles consigam nos tirar dessa fase da melhor maneira possível, Pai. Que nós possamos reconhecer a tua mão sobre a nossa nação, que até mesmo os ímpios possam olhar e falar assim: foi um milagre de Deus, foi algo sobrenatural, nós saímos dessa forma, Pai, porque nós temos o teu sobrenatural, nós temos o teu poder, e é o teu poder que vem sobre nós, Pai. Senhor, eu peço por cura, Pai, cura sobre cada vida que está internada. Nós sabemos que muitas vidas foram acometidas por esse vírus, mas nós cremos que maior é o Senhor, maior é o teu poder, Pai. Isso vem com a unção de cura sobre cada doente, sobre cada enfermo no hospital. Vem restaurar as células, vem restaurar, Senhor Deus, a normalidade das células, o DNA. Vem, Senhor Deus, restituir uma normalidade, aumentando a imunidade dessas pessoas que estão internadas, para que nós possamos ver que os números de curados sejam muito maiores a cada dia, que nós possamos ver a tua unção, Senhor Deus, invadindo os hospitais, trazendo não além de cura, Senhor Deus, mas também salvação, Pai. Usa a boca dos teus filhos que estão lá, usa a boca dos enfermeiros, dos médicos, para profetizarem cura dentro desses hospitais, para profetizarem restauração das vidas que estão aí, desfalecendo por essa doença, mas nós profetizamos cura sobre os hospitais, sobre essas vidas, cura, Senhor Deus, em todas as áreas, física e emocional, porque eles estão isolados ali, Pai, muitos não podem ter contato com os familiares, e como isso deve doer, Senhor Deus, nos sentimentos, no emocional. Por isso fortalece o emocional também, ó Pai, para que no hospital eles possam ter experiências contigo, conhecerem o Jesus que antes eles não conheciam, e poder viver a sobrenaturalidade do Senhor em suas vidas, Pai. E eu peço por esses profissionais da saúde também, Pai. Muitos estão ali na linha de frente, trabalhando em prol do próximo, buscando melhoria, buscando cuidar desses doentes da melhor forma possível. Que o Senhor possa estar protegendo, Pai, o corpo, a saúde, blindando, Pai, o corpo deles, para que nenhum vírus os atinja, para que eles estejam ali a cada dia mais com imunidade elevada, com cada dia mais disposição, gera amor, ó Pai, pelo próximo, que eles possam, Senhor Deus, ter suas forças renovadas todas as manhãs, para trabalhar por mais um dia, para poderem voltar, ó Deus, em paz e segurança para os seus lares, porque eles estão ali em prol do próximo, Pai. É isso que nós te pedimos nesta noite, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez e tem feito pela nossa nação. Que o Senhor, Pai, levante pessoas com sabedoria também para traçar novas estratégias, para bolarem vacinas, medicamentos, para que nós possamos encontrar o quanto antes, Pai, uma cura para tudo isso. Que o Senhor prepare, Senhor Deus, a mente, porque nós sabemos que o Senhor nos dá inteligência. Por isso vem o Espírito Santo de Deus, capacita os teus filhos, levanta homens e mulheres do Senhor no meio da medicina, no meio da biomedicina, Pai, para traçarem estratégias que possam realmente ser eficazes contra esse vírus, Pai. É isso que eu te peço também e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Nos colocamos diante da tua presença, Senhor, de humildade, reverência e temor a ti, Senhor, pela tua igreja, Pai. Peço que o Senhor proteja, Senhor, os teus servos, Pai. Todo o povo de Deus, Pai, que tem clamado diante da tua presença, aqueles que estão buscando a tua presença, que estão buscando intimidade contigo, Senhor. Proteja, Senhor, as famílias, Senhor Jesus, que estão sendo restauradas nesse tempo, Senhor. Alcança todos aqueles, Pai, que ainda não te conhecem, Pai. Que eles não ficam na mornidão, mas que eles possam encontrar em ti o refrigério das suas almas, Senhor.
Eu profetizo que famílias sejam restauradas, Pai, diante da tua presença, Senhor. Que eles venham diante de Ti, que eles venham buscar a Ti, Senhor, para todos aquele povo de Deus que tem tentado alcançar os seus amigos, Pai, que estão afastados do Evangelho, que eles estão diante da Tua presença, que eles possam voltar a Te louvar, a Te adorar, Senhor, e que eles possam estar buscando a Ti em espírito e em verdade, Pai. Eu te peço, Pai, por cada um, Senhor Jesus, pela unidade da igreja, pelo povo, continue servindo a Deus com alegria, com felicidade, Senhor Jesus. Por todo o preço pago, sobre que um dia, Senhor, eles possam se lembrar, Senhor, que o olhar para trás seja somente para que o Senhor mostre a eles de onde eles foram tirados, Pai. Que eles possam, Senhor, olhar para trás somente para ver de onde o Senhor os tirou, eles não venham ser esfriados na fé, Pai. Eu te peço, Senhor, para ver o nosso apóstolo, Senhor, Rina, que dê a direção, as estratégias, Senhor, necessárias, Senhor, para conduzir o teu rebanho. Primeiramente, todos os pastores das igrejas, todos os presbíteros, diáconos e lideranças, Senhor, do ministério, Pai, que eles tenham estratégias para continuar conduzindo o teu rebanho, Pai. Que nunca falte a eles o entendimento, Senhor, que o Senhor continue usando eles poderosamente como o Senhor tem feito até agora, Pai. Porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo, Senhor Jesus. Que os ministérios sejam alcançados pela Tua glória, pela Tua presença ainda mais, Pai. Eu peço, Senhor, pela redução das atividades, Pai, que não haja um esfriamento, Senhor, do Teu povo, Pai. Que nenhuma ovelha venha se perder, Pai. Que ele nunca se esqueça do que o Senhor fez por eles, Pai. Mas que haja sede do Teu povo pela Tua palavra. Que haja sede do Senhor por busca, Senhor, para que eles possam ter intimidades contigo, que eles tenham temor de sair da Tua presença, Pai. Que eles possam estar fervorosos, que seus corações ardam em serviço na Tua casa, que o coração deles ardam em ler a Tua palavra, que os corações deles sejam desejosos por intimidade contigo, porque nesse tempo, Senhor, é isso que irás fazer, mantê-los de pé, Pai. Que eles não olhem somente pelo templo fechado, mas que eles sejam o próprio templo do Senhor, Pai. Que eles possam estar diante da Tua presença, te louvando, te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, e que a esperança que um novo tempo virá. Que eles possam, Senhor, ter experiências contigo em suas casas, Senhor. Que ali nos seus quartos, que ali na sua intimidade eles possam te buscar, Senhor. Que eles não ficam dependendo apenas da sua liderança, do seu pastor, mas que eles busquem por si a Tua presença, Pai. Que eles não fiquem dependendo de pessoas, mas sim do Senhor, Pai. Tragam avivamento, Senhor, dentro das famílias. Que mande o Teu fogo, Pai, sobre as famílias, Senhor. Que eles não se esfriem de forma alguma, Pai. Eu te peço, Pai, de toda a finança das igrejas, Pai. Que nesse tempo de crise, Senhor, nós possamos continuar avançando sem interferência da realidade natural, mas é o sobrenatural. Que o Teu povo entenda a fidelidade, Senhor, que é ser fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, Pai. E que o Senhor continue ainda fazendo sobrenatural, porque sabemos que isso é só para quem crê, é só para aqueles que servem o Senhor, que não se manter dignos da Tua presença, de dizimar, de ofertar, de levar a sua semente chorando para colher sorrindo, Pai. Então que o Senhor continue fazendo sobrenatural sobre a finança da Tua igreja, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas. A igreja nunca vai paralisar, ela nunca irá retroceder, ela irá avançar no tempo de crise, e na área das finanças também, Senhor. O Senhor irá fazer sobrejar sobre a Tua igreja, a sua igreja irá avançar, celas online serão abertas pela provisão do Senhor, Pai. Igrejas avançarão, Senhor, porque não será qualquer tipo de vírus, qualquer coisa que ataque que irá fazer a Tua igreja retroceder. Ela irá avançar pela crise, ela irá estar avançando em tudo, Senhor, porque o Senhor é fiel, Pai. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por tudo isso que o Senhor tem feito, Pai. Nós te louvamos pela provisão, Senhor, que o Senhor tem dado por todas as casas, Senhor. Nós te louvamos por tudo, Senhor, e que o medo ou qualquer impossibilidade não impeça a fidelidade do Teu povo em dizimar, em ofertar na Tua casa, não abrindo brecha, Senhor, para o devorador entrar na vida desses irmãos, Pai. O Senhor cuida da Tua família, o Senhor cuida da Tua igreja, Senhor, o Senhor cuida do Teu povo, e que venha um entendimento sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, e continuando sendo fiel a Ti, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Nós viemos também pedindo, Senhor, o alinhamento da igreja para os Teus planos, Senhor. Que o
os teus filhos tenham mente de visão aberta, que eles possam enxergar o sobrenatural vindo, Senhor. Que eles sejam sensíveis, Senhor, para que o Senhor venha falar com eles nesse tempo, Pai. Que não seja tempo para recuar, mas avançar em experiências contigo. Avançar no estudo da tua palavra. Que esse alinhamento venha através do coração das pessoas desejosas pelo Senhor. E que ele não dependa de pessoas, que ele ouçam sim a direção da liderança, dos pastores, mas é ali no quarto, é ali na casa, que ele irá fazer o alinhamento das suas vidas com os teus planos, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Nós oramos também, Senhor, que através dessas mídias, dessas lives, Senhor, muitas almas sejam alcançadas, Pai, porque são as ferramentas que nós temos tido nesses últimos tempos, Senhor. A ferramenta são as mídias sociais. Então, Senhor, que o Senhor esteja, cada um dos teus filhos, sensíveis à oportunidade de evangelizar aquele que não conhece, evangelizar aquele para que retorne os teus caminhos, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Pai. Que essas mídias sejam a ferramenta mais poderosa, Senhor. Que as pessoas ao passar, Senhor, pelas mídias sociais, eles possam parar, ouvir a tua palavra, ouvir o louvor do coração e se sentirem impactados, Pai. E que os teus servos compreendam a necessidade de compartilhar as mídias, os compromissos, os cultos online, porque é isso que temos nas mãos, Pai. Nas mãos nós temos as mídias sociais e elas podem alcançar todos os confins da terra. Porque todo mundo tem o celular na mão, todo mundo está conectado nesse tempo, Pai. Que é essa ferramenta que irá, Senhor, quebrar barreiras. Que é essa ferramenta das mídias sociais, que as famílias serão alcançadas, que o teu poder virá sobre nossas vidas, virá sobre as nossas famílias. É através das mídias sociais que o teu povo te alimenta. O povo, através da mídia, também tome o cuidado do que estamos alimentando, Pai. Que eles preservem, Senhor, o seu tempo. Que eles possam ter a sabedoria necessária para saber o que ouvir, o que pode entrar em suas mentes, em seus corações. E que essa mídia, Senhor, venha trazer um avivamento sobre a tua igreja, Pai, sobre o teu povo, Senhor. Nós sabemos que grandes coisas o Senhor está por fazer e também será através das mídias sociais. Que elas venham com poder, que as mídias tragam restauração, que as mídias tragam, Senhor, aqueles que estão distantes da tua presença, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te louvamos, é o que nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará, Senhor. É concordância com tudo que o Senhor irá fazer também através das mídias. E o teu povo estará aberta para compartilhar a tua palavra, para buscar a ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda o que nós vamos vestir.